Quando eles chegaram aqui no nosso país, eles nos encontraram com a terra, eles só trouxeram a Bíblia. Nos ensinaram a orar com os olhos fechados. Nossos olhos estão fechados enquanto eles estão aí a tomar a terra. Antes de você morrer, antes de você passar para a eternidade, deixa o que você tem para a igreja. Queria convidar agora, convocar os empresários, comerciantes, fazendeiros, para investir em 10 mil, 5 mil, 2 mil. Sempre me perguntei qual seria a atividade mais lucrativa na África. Possivelmente petróleo, mineração ou política seriam as opções apontadas. É surpreendente considerar a política como um negócio, já que muitos políticos atuam como empresários influentes, aproveitando seu poder governamental. No entanto, apesar das aparências, a resposta não é tão simples. O petróleo e a mineração exigem investimentos substanciais em terra e equipamentos, além de lidar com questões fiscais. Há, no entanto, um empreendimento que apresenta uma abordagem relativamente mais simples, requerendo principalmente trabalho voluntário, e não sendo sujeito à tributação. Essa atividade é a instituição religiosa, mais especificamente, a igreja. Mas como exatamente essa dinâmica opera e como as igrejas geram receita? Para compreender isso, é essencial obter informações diretamente dos envolvidos. Por exemplo, quando questionamos por que uma minoria desfruta de luxos extremos enquanto milhões enfrentam a pobreza em um continente rico em recursos. O pastor Chris Oyekalome, líder da Igreja Cristã, uma mega igreja na Nigéria, argumenta que a pobreza é uma manifestação decorrente da falta de fé. Ele alega que a pobreza é uma influência demoníaca que só pode ser superada por meio de uma batalha espiritual. Essa concepção forma a base da estratégia de negócios altamente lucrativa empregada na região. Esse conjunto de crenças é reconhecido como o Evangelho da Prosperidade. Ele confere fortaleza àqueles que se encontram impotentes e em meio a crises socioeconômicas. Contudo, ao final, se revela como uma promessa vazia, pois mascara a raiz subjacente da pobreza e, consequentemente, desvia nações da resolução eficaz desse problema. Em vez de confrontar políticas econômicas ineficientes ou egoístas adotadas por políticos, os defensores do Evangelho da Prosperidade culpam suas congregações por não possuírem fé suficiente para superar a pobreza. Em lugar de questionar os monopólios de recursos mantidos por corporações multinacionais, os sermões incentivam as pessoas a buscarem o sucesso financeiro individual por meio de doações, dízimos e ofertas, ignorando o fato de que as maiores conquistas no combate à pobreza ocorreram por meio de ações coletivas políticas e reestruturação econômica. Nos dias atuais, o Evangelho da Prosperidade representa uma das maiores exportações no continente africano, por exemplo, a Igreja Universal. Mesmo antes de ser líder da maior igreja neopentecostal do Brasil, Edir Macedo já sonhava em exportar seu negócio, superando fronteiras brasileiras. Queria fixar a igreja na África. A ambição foi bem sucedida. O projeto de transnacionalização fez com que a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada em 777 em uma antiga funerária no Rio de Janeiro, hoje esteja em 134 países ao redor do mundo, segundo a própria instituição. Na África, está presente em 37 dos 54 países do continente. A atuação é mais expressiva no sul do continente, em países como África do Sul, Angola e Moçambique. No entanto, nos últimos anos surgiram acusações de corrupção, com denúncias de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e associação criminosa contra integrantes da Igreja Universal em Angola, África do Sul, Moçambique e outros países da África. Isso resultou em um enfraquecimento perceptível da Igreja Universal na região, uma situação que pode estar relacionada à escolha do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, como indicado para a Embaixada Brasileira na África do Sul. No histórico da Igreja, também ocorreram situações em que a Universal foi inclusive expulsa de alguns países africanos. Em Angola, por exemplo, os investigadores dizem que há provas contundentes que apontam lavagem de dinheiro da Universal em Angola. Segundo o depoimento de Valente Bezerra Luiz, um bispo com 30 anos de atuação na Igreja Universal do Reino de Deus em Angola e atual líder da igreja nesse país, foi revelado que uma considerável parcela dos fundos provenientes de dízimos e contribuições não era canalizada através de contas bancárias convencionais. Em vez disso, esse dinheiro era convertido em dólares no mercado informal e, posteriormente, transportado por bispos e pastores em suas bagagens quando voltavam ao Brasil, ou então era escondido em veículos de luxo para ser levado à África do Sul. Houve denúncias de práticas discriminatórias, incluindo acusações contra o bispo Edir Macedo de ter proferido comentários racistas, como a afirmação em uma conferência de que os indivíduos negros tiveram origem nos macacos.
e os demais pastores que estavam na província então acompanhavam nas suas igrejas. Onde nós acompanhamos o próprio líder, Bispo Macedo, que dizia que nós, os negros, viemos do macaco. Também foram relatados casos de procedimentos médicos forçados, como vasectomias e esterectomias, com o intuito de evitar que pastores tivessem filhos e se distraíssem da dedicação à igreja. Sofri essa operação em 1996. A minha esposa engravidou, tinha 2 anos de casado, éramos novos nessa experiência, e quando demos a conhecer a liderança da igreja, nós sofremos retaliações na reunião. Nos colocaram de pé e falaram de muitas coisas. Vocês não têm visão, vocês não deveriam ter feito isto, que não é assim. Vocês, se querem fazer a obra de Deus, você tinha que pensar em não fazer filho. Essas acusações foram levantadas não apenas em Angola, mas também em outros países africanos. Além disso, surgiram relatos de perseguições a pastores que engravidavam suas esposas, resultando em redução salarial, degradação de cargos e diminuição do status da moradia provida pela igreja. Diante da ampla repercussão do caso, Edir Macedo emitiu um pronunciamento em que fez uma maldição para os angolanos. De Portugal veio a Igreja Maná, fundada pelo apóstolo Jorge Tadeu. Teve uma extensa presença em Angola, com cerca de 600 mil fiéis e mais de 500 casas de culto em várias províncias, atraindo para os seus cultos políticos e figuras de destaques da sociedade angolana, ficando conhecida como a Igreja dos Ricos. Porém, teve suas atividades proibidas em Angola por violar a lei e a ordem pública, como afirmado em um decreto-lei publicado no Diário da República, o órgão oficial do governo. Citando violações sistemáticas envolvendo a Igreja Maná, que ocorreu em maio de 2007, quando o bispo José Luiz Gamboa foi suspenso sob acusações de desvio de fundos supostamente doados pela petrolífera Sonangol para a construção de uma escola. Em resposta à proibição, o líder da Igreja Maná, Jorge Tadeu, atribuiu a decisão a um ex-representante que teria cometido irregularidades durante sua administração. Ele enfatizou que em cada país onde a igreja está presente, há uma liderança nacional com autonomia administrativa, legal e financeira. Após escândalos, a igreja mudou o nome para a Igreja Josafat. Seguindo a mesma corrente de exploração e aproveitando-se da teoria da prosperidade, a Igreja Mundial do Poder de Deus, sob a liderança de Valdemiro Santiago, também aderiu à mesma tendência. Se tornou uma concorrente da Igreja Universal. Passou a ser alvo de acusações sobre desvios de dízimos e ofertas, por supostamente utilizar fundos dos fiéis para adquirir fazendas e uma grande quantidade de gado. Por outro lado, na Nigéria, algumas mega-igrejas contando com mais de 25 milhões de membros e alcançando presença em quase todos os continentes. Uma das igrejas mais proeminentes nesse cenário é a Igreja da Fé Viva, liderada pelo bispo Oyedepo, que proclama: "Se você não contribuir com o dízimo, acabará mendigando." O principal local de culto, o Tabernáculo da Fé, enche praticamente sua capacidade de 50 mil assentos a cada semana. Podemos inferir de maneira razoável que cerca da metade da congregação contribui com pelo menos 10% de sua renda mensal como dízimo, uma vez que essa prática é uma crença fundamental na igreja. Considerando que muitas mega-igrejas têm uma base rica de seguidores, incluindo uma forte presença online, e arrecadam pelo menos $1 milhão anualmente apenas em dízimos mínimos, supondo que cada pessoa contribua com um salário mínimo federal de $39, isso se traduziria em uma arrecadação semanal de aproximadamente $100 mil da congregação presente no auditório. No entanto, na realidade, a igreja obtém uma quantia ainda maior, pois também recebe doações de pessoas mais abastadas e de suas igrejas filiais. Dadas as altas taxas de pobreza na Nigéria, a notável riqueza dos pregadores da prosperidade, muitos dos quais não alcançaram o mesmo sucesso, tem sido um ponto de debate há bastante tempo. Aqueles que acreditam que o evangelho da prosperidade é explorador, expressam frustração com seu aumento aparentemente constante em popularidade. A expectativa é que o número de cristãos na Nigéria triplique até 2050, com os pentecostais representando quase metade de todos os cristãos. Apesar de haver milhões de seguidores da teologia da prosperidade que demonstram sua fé ao dar apoio financeiro e material à igreja,
a pobreza continua a aumentar. Estudos têm indicado que pessoas em situação de pobreza são mais suscetíveis ao evangelho da prosperidade, sugerindo uma ligação direta entre essa doutrina e a pobreza. Acadêmicos argumentam que o rápido crescimento dos pregadores prósperos se deve ao crescente empobrecimento e analfabetismo na Nigéria. Mais de 90 milhões de pessoas vivem na pobreza em uma população de 200 milhões. Aproximadamente 75 milhões de adultos são analfabetos. Nesse contexto, fica claro como o evangelho da prosperidade floresceu, oferecendo às pessoas em situações difíceis uma maneira de lidar com circunstâncias aparentemente incontroláveis. A mensagem promete saúde e prosperidade àqueles que seguem suas premissas, o que pode ser profundamente reconfortante para os menos favorecidos. Vários pastores e igrejas de renome estão aproveitando a internet para expandir e disseminar seus ministérios no mundo em constante evolução da tecnologia da informação, onde quase tudo está ao alcance de um clique. Dado que muitas igrejas agora têm presença online, a internet se tornou uma plataforma eficaz para realizar eventos da igreja. Antigamente, as igrejas precisavam investir grandes quantias para obter tempo em rádios ou TVs, ou até em canais de TV cristãos, para transmitir suas atividades. No entanto, isso mudou significativamente. As igrejas podem agora transmitir serviços ao vivo pela internet para um público global, investindo em sites bem projetados e plataformas digitais. Além de auxiliar no crescimento dessas igrejas, essa inovação também impulsionou consideravelmente suas finanças, uma vez que os fiéis ou espectadores podem fazer doações, pagar dízimos e outras contribuições online, tornando as atividades da igreja acessíveis e convenientes para qualquer pessoa, independentemente de sua localização geográfica. As pessoas têm a capacidade de acessar materiais por meio de transmissões ao vivo e streaming de vídeos sob demanda, de qualquer lugar e no formato desejado. Igrejas como o Daystar Christian Center, liderado pelo pastor Sam Adeyemi, a Winner Chapel, sob a liderança do bispo David Oyedepo, a Christ Embassy, liderada pelo pastor Chris Oyakilome, o Mountain of Fire Ministries, liderado pelo pastor Dekao Lukoya, a House on the Rock, sob a liderança do pastor Paul Adefarazin, entre outras, têm ampliado sua presença online nos últimos tempos. Tanto o pastor Chris quanto o bispo Oyedepo destacam-se como os pregadores mais bem-sucedidos nesse cenário, com fortunas líquidas estimadas em 126 milhões de dólares e 200 milhões de dólares, respectivamente. Seus diversos websites transformaram-se em comunidades próprias, alcançando reconhecimento global. Além da transmissão de serviços ao vivo, que constitui o principal recurso online, os sites também servem para outros propósitos de evangelismo. Eles oferecem espaço para orações e intercessão, palestras motivacionais em bases semanais ou diárias, aconselhamento e acesso a detalhes cruciais de eventos. As ofertas e dízimos foram facilitados por meio da mídia online, possibilitando os espectadores efetuarem pagamentos pela internet, sem necessidade de comparecer à igreja. O fluxo financeiro para as mega-igrejas nunca foi tão fluido como agora. As práticas evoluíram. O dinheiro do dízimo não é mais retirado diretamente do bolso, podendo agora incluir empréstimos para contribuições à igreja. A justificativa é que Deus deseja que as contas bancárias sejam drenadas, para que possam ser preenchidas novamente. Em muitos aspectos, o evangelho da prosperidade pode ser visto como desenvolvendo ideias e práticas que se alinham fortemente à ideologia neoliberal clássica, ao vincular a busca por riquezas com esforços individuais. Pode ser coincidência, mas a disseminação do evangelho da prosperidade na África coincidiu com a adoção de políticas neoliberais no país durante os anos 2000. Entretanto, a conexão entre fé e enriquecimento pessoal carrega implicações significativas tanto em nível individual quanto social. Se o sucesso e o bem-estar pessoal derivam da relação com Deus, quem é o responsável pelo desemprego ou pela pobreza? Certamente não é o governo. Diante disso, é válido questionar se a popularidade do evangelho da prosperidade nesses países africanos tornou mais fácil para os cidadãos aceitarem ou justificarem as deficiências governamentais. A ênfase na fé pessoal e na piedade poderia levar as pessoas a acreditar que podem escapar das disfunções da sociedade. Se a riqueza não fosse mais vista como um suporte, as pessoas talvez se tornassem mais proativas em responsabilizar os líderes. A título de exemplo, países como Suécia e Noruega são frequentemente elogiados por possuírem governos altamente eficazes. Esses países também apresentam algumas das menores taxas de afiliação religiosa. A Suécia, por exemplo, ostenta uma taxa de pobreza inferior a 2% e uma população religiosa de menos de 20%.
Por outro lado, a Nigéria registra uma taxa de pobreza em torno de 50% e uma população religiosa de quase 90%. Certamente, outros fatores também desempenham um papel importante. Contudo, é relevante examinar as doutrinas religiosas, como o Evangelho da Prosperidade, possivelmente de maneira inconsciente, influenciaram a disposição dos cidadãos em não responsabilizar políticos de forma mais contundente. Sob uma perspectiva cética, aqueles que claramente se beneficiaram são os pregadores da prosperidade, liderando congregações que geram milhões de dólares em receitas não tributadas. A triste realidade persiste. A promessa do Evangelho da Prosperidade ainda não foi concretizada para a maioria dos cristãos. Outros possíveis beneficiários poderiam ser os próprios governos africanos, que teriam evitado a prestação de contas de igrejas que usam o Evangelho como uma ferramenta. Vale a pena destacar também que o Evangelho da Prosperidade proporciona satisfação a muitos africanos. Além de oferecer realização espiritual, ele transmite uma mensagem esperançosa em meio a desafios, focando no relacionamento com Deus. Esse Evangelho tem uma inclinação operacional, o que contribui para seu apelo. Indivíduos de diversas classes sociais frequentam essas igrejas, e para aqueles menos afortunados, ver crentes mais abastados testemunhando seu sucesso vinculado ao Evangelho da Prosperidade confere legitimidade à doutrina. Para pessoas que desempenham funções em mega-igrejas, como motoristas, professores, técnicos e músicos, essa instituição se tornou uma fonte crucial de renda. O atrativo dos Evangelhos da Prosperidade não parece diminuir em breve. Talvez seja o momento de alguns países africanos seguirem o exemplo de Ruanda e considerar a regulamentação dessas igrejas, o que presumivelmente aumentaria a proteção dos seguidores, que atualmente parecem ser os mais impactados financeiramente. Não temos a intenção de desencorajar ninguém a frequentar a igreja. No entanto, sentimos que é importante informar que não há motivo para financiar o próximo jatinho particular de seu pastor, bispo, padre, profeta, enquanto você depende de um táxi para ir à igreja todo domingo. Agradecemos a todos por acompanharem este mergulho profundo no tema e convidamos vocês a deixarem seus comentários e se inscreverem no canal para continuarmos explorando assuntos relevantes. Até o próximo vídeo!